Bem, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 26 de junho de 2026. E nesse horário, das 16 horas, na sexta-feira, nós estudamos essa obra, Nos Bastidores da Obsessão. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 7. Esse capítulo 7 tem como título Apontamentos Novos. E nós hoje vamos começar no parágrafo 23, tá? Mas antes de nós iniciarmos aqui, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, agradecendo muito pelas graças que o Senhor tem enviado para cada um de nós, pedindo a Deus que nos dê forças para vencer os obstáculos que se apresentem na nossa vida, né? Harmonizando o nosso espírito, enviando aqueles fluidos abençoados, né? Para equilibrar nossas energias, para aliviar nossas dores, dos, que são muitas, né? Até movidas pela nossa idade, que não somos mais crianças, mas também pedindo a Deus para harmonizar o nosso lar, nossos familiares, amigos. Hoje, em especial, pedimos pelo nosso irmão Alberto Oliveira, que nesse momento deve estar participando do sepultamento da sua mãe, a senhora Horaciema de Oliveira Silva, que retornou ao plano espiritual. Que Deus tenha piedade da nossa irmã Horaciema de Oliveira Silva, que a receba, né, com o seu amor, com o seu coração, e que a companheira seja envolvida pelas graças, pelo carinho dos espíritos amigos, daqueles parentes que precederam, que desencarnaram antes dela, que eles estejam lá no plano espiritual a recebê-la, e que o nosso irmão Alberto seja consolado, amparado, né, pela misericórdia divina, porque é a sua mãezinha, que ele amava muito, mas nós sabemos que tudo está certo e, com certeza, o nosso irmão vai superar esse momento de dificuldade, né? Então, que Deus abençoe o Alberto, abençoe a nossa irmã Horaciema, que voltou ao plano espiritual, a nossa irmã Regina, que é a esposa do nosso irmão Alberto, e ampare o seu lar, para que a harmonia, a calma, a paz possa estar presente naquele local. E também abençoe todos os irmãos que, nesse momento, possam estar junto com o nosso irmão Alberto, naquele momento em que eles estão lá no velório, se despedindo, né? Do corpo da nossa irmã. Que a paz do Senhor esteja com todos aqueles nossos irmãos e que esteja conosco também. E pedimos a Deus que dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, como eu falei, nós estamos estudando o capítulo 7, né? É o capítulo que fala dos apontamentos novos. E o parágrafo que nós estamos é o parágrafo 23. Aqui, né, nós estamos vendo, relembrando aqui, da nossa irmã Mariana, né, que ela está passando por muitas dificuldades do ponto de vista espiritual. E o Manuel Filomeno de Miranda, assim como o irmão Pititinga, eles foram fazer um atendimento fraterno espiritual na casa da Mariana, né? A família de Mariana chamou o Pititinga para ir até lá para fazer um atendimento fraterno. Ele, sabendo que não é de bom alvitre ir sozinho, convidou o irmão Manuel Filomeno de Miranda, que nessa época ainda estava encarnado, para ir com ele, e os dois foram até lá atender a nossa companheira, aliviar sua dor, aliviar o seu sofrimento, né? Depois que eles saíram
do atendimento e foram caminhando pela rua, eles foram conversando. E o Manuel Filomeno de Miranda foi pedindo ao Petitinga informações, orientações. E o companheiro foi explicando, esse companheiro Petitinga tinha muito mais experiência, né, e conhecimento que o Manuel Filomeno de Miranda. E ele foi orientando ele sobre o problema da Mariana, o do porquê ela está passando por esse processo obsessivo. A gente sabe, né, que o problema dela foi um problema porque lá no passado ela traiu o marido, um amante, e depois esse amante se suicidou, então teve aquele processo grave. Agora ela reencarna junto com o antigo amante, como da família, como filha, pai e filho. E isso foi muito desestruturante para ela. Da mesma maneira que ela tinha a mágoa do marido, ela também tinha a mágoa do amante. E o Pititinga foi dando todos os esclarecimentos necessários ao Manuel Filomeno de Miranda. E aqui ele continua, né? Ele continua, eles estão caminhando pelas calçadas, pelas ruas, estão indo em direção ao ponto de ônibus, os dois, conversando, né? Então, aqui, justamente na aula de hoje, que é o capítulo 7, parágrafo 23, diz assim Manuel Filomeno de Miranda: chegáramos ao local do transporte. Quer dizer, eles foram para o ponto de ônibus. Ou, na época, poderia ser até um ponto de bonde, porque nessa época, né, início do tinha bonde, né? Então poderia ser bonde ou ônibus. Eu acho até mais provável ser um bonde. Então ele diz aqui, todo mundo aqui sabe o que é um bonde, né, gente? Eu estou falando de bonde, mas eu acho que todos nós aqui sabemos o que é um bonde. Então chegáramos ao local do transporte. Tomamos as conduções e rumamos em direção diversa. Quer dizer, cada um pegou o seu transporte. Eles não moravam na mesma direção. Então, o Manuel Filomeno de Miranda deve ter pego o bonde dele, Petitinga pegou o bonde dele, e cada um foi para sua casa. Desde então, diariamente, os dois, Petitinga e Manuel Filomeno de Miranda, visitávamos a paciente, a Mariana. Faziam um atendimento fraterno em domicílio quase todo dia para essa irmã. Que lenta, porém seguramente, dava amostras de recomposição íntima. Então, ela recebia aquele atendimento fraterno em domicílio quase todo dia. E, aos poucos, ela começava a demonstrar que estava melhorando, para a gente ver que certos processos obsessivos, quando são muito contundentes, muito profundos, muito fortes, eles levam tempo para que você possa se recuperar. Dias houve mais graves. Então, tinha dias que ela estava no estado mais grave. Consequência natural dos encontros mantidos espiritualmente nas tarefas em desdobramento, e de que ela não se dava conta ao retomar a lucidez orgânica. Quer dizer, ela, além de receber esse tratamento espiritual dos amigos, atendimento fraterno que eu visitava, quando no desdobramento do sono, ela era levada para o plano espiritual, para que lá no plano espiritual ela também recebesse tratamento. Então ela tinha, né, tratamento aqui na Terra, quase todo dia na casa dela, que o pessoal. E qual era o tratamento? O tratamento, eles iam até lá, faziam uma leitura do Evangelho, comentavam os ensinos de Jesus, depois eles aplicavam passe dela. E ela tomava água fluidificada. Além desse tratamento diário, ela também, quando no desdobramento do sono, era levada para o plano espiritual e lá ela também recebia tratamento. Então, quando ela voltava nas noites, nos dias que ela tinha tratamento lá no plano espiritual, esse tratamento deveria ser até um enfrentamento com o obsessor, onde ela tinha que conversar com ele. Então, nesses tratamentos que ela passava no plano espiritual, no outro dia, ela ficava mais irritada. Né? Ela ficava mais irritada. Era consequência do tratamento que ela recebia no plano espiritual, e que ela não lembrava. Né? Então, ela
Dias houve mais graves, né? Consequência natural dos encontros mantidos espiritualmente nas tarefas em desdobramento e de que ela não se dava conta ao retomar a lucidez orgânica. Instruída cada dia nas lições ministradas por Petitinga, que era o doutrinador encarnado, né? Logo depois ela começou a andar, porque até então ela vivia da cama. O processo obsessivo dela era tão violento que ela ficava na cama, prostrada na cama. Ela não conseguia nem se levantar. Veja só que estado que ela ficava, né? Ela ficava na cama. Até que, finalmente, ela começa a se levantar. Começou a andar e pôde, então, frequentar as sessões de estudos e passes dirigidas pelo amoroso ceareiro de Jesus. Isso aqui também é uma coisa muito importante, gente. A gente começa fazendo o tratamento fraterno em domicílio. Quando a pessoa está doente, está no estado dela em cima de uma cama, mas assim que a pessoa consegue se levantar, consegue andar, tem alguém para ajudar, o ideal é que a pessoa pare com o atendimento em casa e passe a frequentar a casa espírita. Alguém leve ela da casa espírita, entendeu? Então, esse é o ideal. O atendimento fraterno de domicílio deve ser dado quando a pessoa não tem a mínima condição de sair de casa. Está em cima de uma cama. Ou então está tendo crises muito graves, então você não pode sair com ela. Mas quando a pessoa começa a melhorar, começa a se equilibrar, já pode levantar da cama, já pode conversar normalmente, já consegue manter o equilíbrio, volta a andar, fazer suas tarefas, o ideal recomendado é o quê? Olha, a partir de hoje, nós não, a próxima semana nós não viremos mais aqui. Recomendamos que você vá à casa espírita. E lá na casa espírita, você assiste a palestra, receba o tratamento, o passe, entendeu? Então, eles aqui, ela pôde, então, frequentar. Ela melhorou, começou a andar. As sessões de estudo, as reuniões da Casa Espírita, e recebeu os passes dirigidos pelo amoroso cearense de Jesus. De quando em quando, ela continuava acordando agitada, revendo-se em terras distantes, experimentando tormentosos agonias compreensíveis. Então, de vez em quando, ela ainda passava, ainda tinha essas coisas. Acordava, agitada, né? Tinha aqueles pesadelos. Isso é uma coisa que vai demorar para acabar, tá? Petitinga, eu estou no parágrafo 27. Petitinga, inteirado do processo de obsessão, porque ele sabia, né? Ele sabia qual era o problema dela. Ele sabia que ela estava passando um processo obsessivo. Conforme prosseguiu os serviços espirituais, nas diversas reuniões, especialmente convocadas por Saturnino, que é o mentor espiritual dele, para tal mistério, quanto estávamos nós próprios, auxiliava a enferma, esclarecia, ministrava passes, orava, conclamava otimista aos serviços de esperança e amor. Então, quando Saturnino podia, Saturnino era o espírito, o orientador espiritual do Petitinga, ele, né, incorporava no Petitinga e era ele que fazia o estudo. Era ele que aplicava o passe através do médium, Petitinga, tá? Para ajudar essa companheira, né? Concitou vezes várias, quer dizer, já pediu, né, a ela várias vezes a aproximação afetiva com o senhor Mateus. Então, o espírito do Saturnino, através do médium Petitinga, muitas vezes conversou com ela, Mariana, e falou: minha filha, reconcilia-te com teu pai. Porque ela tinha ódio do pai. Porque o pai, lá no passado, foi o amante dela. E quando ele não quis mais saber dela, ele abandonou ela.
E ela acabou virando uma prostituta, sofreu muito. Então, ela tinha raiva do marido, que ela considerou um péssimo marido, por isso que ela o abandonou. E tinha raiva também do amante. Ela tinha raiva dos dois. Do ex-marido, que se tornou um terrível obsessor, e do pai, que no passado tinha sido o amante dela. Né? Então, o Saturnino, o benfeitor, convidava ela várias vezes para se aproximar afetivamente do senhor Mateus, que era o pai dela, que sempre reservado apresentava já alguns sintomas característicos da psicose senil. Ele já estava ficando, né, com Alzheimer, com demência, né? Ele que também estava menos azorragado pelas tenazes de Guilherme, ora em tratamento. Então, ele também sofria processo obsessivo pelo Guilherme, que atacava os dois, a ex-mulher e o amante dela, que agora era pai. Mas, como o obsessor já estava em tratamento, essa agressão dele, do Guilherme, do obsessor, sobre o pai dela também tinha diminuído. Então, o seu Mateus, que era o pai dela, já não. O processo de obsessão dele estava diminuído. Não era tão violento assim. Mas ele já estava ficando com demência. Talvez essa demência, talvez essa senilidade possa ter sido produto da obsessão. Que ele não devia ser tão idoso assim. Mas, como ele sofreu um processo obsessivo durante muito tempo, isso pode ter agravado esse processo da demência dele, porque acabou afetando o cérebro dele, né? Graças às palestras edificantes do generoso expositor, o lar dos Soares se foi transformando, não totalmente, produzindo uma atmosfera de entendimento relativo, que resultava em bem geral. Então, a atmosfera na casa, o ambiente na casa foi melhorando. Não totalmente, mas deu uma boa melhorada graças ao tratamento que todos ali naquela casa estavam recebendo. Né? O caminho a percorrer, no entanto, era ainda muito longo. Passaram-se apenas 4 semanas, quer dizer, um mês, desde o choque entre filho e pai, desde que os dois, né, dentro de casa, tiveram aquela briga horrorosa, que a Mariana saiu de casa desesperada para encontrar com o namorado. Já tinha passado um mês. Quando tivera começo o serviço da desobsessão. Foi a partir daí, quando ela volta para casa, que o atendimento fraterno, o tratamento começou. Na noite imediata ao encontro malogrado, aquele encontro que ela ia fazer com o namorado e que o namorado não apareceu, né? Adalberto, Adalberto era o nome do namorado dela, refeito do problema gastrointestinal, que ele teve um problema de. Ele deve ter tido uma tremenda diarreia. Foi isso que aconteceu com ele. E o impediu de sair de casa, porque ela marcou encontro com ele na praça. Ia fugir com ele, qualquer coisa, né? Ia fazer besteira, fugindo com ele. Mas a espiritualidade deu um jeito de atrapalhar esse encontro. Enviou uma antiga empregada, que era amiga deles, para conversar com ela, levar ela para casa. E ele ficou doente lá, 1, 2, 3 dias, não conseguiu sair de casa. Agora o rapaz já está melhor do problema, né? O nome dele era Adalberto. Ele, refeito do problema gastrointestinal, de que fora vítima, ele procurou saber informações sobre Mariana, a namorada, vindo a saber por pessoa amiga de que ela se encontrava enferma. Então, solicitou, então, logo depois, permissão à dona Rosa. Ele foi lá na casa dela, pediu permissão para a mãe dela, para visitar a filha, no que foi atendido pela generosa matrona, embora sem atinar com a razão que o levava a este impulso. Ele pediu lá para a mãe dela que queria visitar a menina, a namorada. Mas é, ele mesmo não sabia por que eu fui. Sabe aquela coisa? Por
Eu fui lá pedir para visitar ela. Sabe aquela coisa? Ele teve aquele impulso de querer visitá-la, mas ele mesmo não sabia por quê. Porque, afinal de contas, quando ele quis encontrar com ela na praça, ele estava mais a fim de se aproveitar, porque ele não era um rapaz lá de muito boa intenção. Então, ele mesmo não ficou sem entender por que eu estou querendo me aproximar, o que eu estou querendo saber dela, né? E a mãe permitiu que ele fosse visitar. Sem compreender o que ocorrera, Adalberto não pôde ocultar a singular surpresa que o acolheu quando visitou Mariana. Ela estava toda desfeita, né? Devia estar com aquela aparência de doente, largada, né? Sem vitalidade. A jovem causou-lhe imediata compaixão. Fitando-a em silêncio, repassou ele pela mente, pouco afeita a cogitações mais elevadas, os planos que animara até quase às vésperas, deixando-se arrastar por abençoado arrependimento. Então, ele olhando ela ali na cama, desfalecida, doente, ele começou a lembrar das intenções que ele tinha quando ele decidiu marcar o encontro. Né? E as intenções dele não eram boas. Ele era um rapaz meio leviano, né? Não estava mais afim de curtir, se aproveitar dela. E aí, ao vê-la naquele estado, ele começou a ficar arrependido de ter tido aquela atitude para com a moça, né? De querer se aproveitar dela. Vendo a sua quase vítima indefesa, porque ela ia ser vítima dele. O que ia acontecer com ela? Ia acontecer com ela o que aconteceu no passado. Ela ia se envolver com ele, ia se tornar amante dele, e quando ele tivesse aproveitado bastante, ele ia abandoná-la, como ela foi abandonada pelo outro. Ia acontecer a mesma coisa, só que era com outra pessoa agora. Mas ele ia fazer com ela o que o outro amante fez, abandoná-la. E ele começou a se arrepender de ter pensado em fazer isso com ela, né? Então, vendo a sua quase vítima indefesa, quase desfalecida, um sentimento novo de afeição começou a brotar no seu espírito, compreendendo a necessidade de imprimir diferente rumo às suas atitudes. Então, ele começou a desenvolver um carinho por ela, um carinho, né? Se arrependeu de ter tido uma atitude quase de um canalha, podemos dizer assim, né? E começou a desenvolver um carinho, uma afeição por ela, né? A vida física, junto ao leito da namorada, lhe parecia tão rápida e enganosa. Agradecia a Deus agora, sem palavras, da enfermidade que o impossibilitara de ter ido ao encontro com a jovem, sem entender de como tudo fora estabelecido pelos emissários do bem. Então, ele começou, né, a pedir perdão a Deus pelo que ele ia fazer, e graças a Deus ele não fez, tá? E também agradecer a Deus pela doença que ele teve e não poder ter ido ao encontro dela e acabar desgraçando a vida dela, né? Mas ele não tinha a mínima ideia de que tudo aquilo tinha sido organizado, promovido pelos espíritos amigos, né? A partir daquela noite, ele, Adalberto, o namorado, passou a visitá-la com regularidade, sob a quiescência, a permissão materna, a permissão da mãe dela, e depois, por curiosidade, para ser gentil, acompanhou, começou a acompanhar a namorada, primeiro por curiosidade, depois por ser gentil, as reuniões, as dissertações espíritas. Ela ia quase todo dia no centro, e ele começou a ir também, revelando-se um admirador entusiasta do espiritismo. E de Petitinga, o doutrinador, né? Devia ser o diretor da casa espírita. Queria conquistar imediatamente a amizade. Então, ele passou a frequentar a casa espírita com ela, acabou simpatizando com o espiritismo. Se tornou um adepto da casa espírita e um simpatizante, um amigo do Petitinga. Amigo e admirador do Petitinga, né?
Quando se encerravam, quer dizer, quando terminavam as exposições doutrinárias, quer dizer, a reunião, né, de estudos, invariavelmente, Adalberto se acercava do venerando evangelizador. Ele diz venerando porque Petitinga já estava bem envelhecido, já era um senhor de bastante idade, tá? Bem mais velho que o Manuel Filomeno de Miranda. Já devia estar com seus quase 70 anos. Né? Por isso que ele fala venerando evangelizador. E lhe apresentava, em forma de perguntas inteligentes, problemas que o afligiam intimamente, ou relacionava os informes, os assuntos espíritas, com os fatos e angústias humanas, os dramas sociais, as enfermidades irreversíveis, nas quais milhões de seres se debatem e se desesperam, e para os quais a ciência médica, na grande maioria dos casos, se apresenta impotente. Então, ele tinha curiosidade e começou a perguntar, a estudar, né, sobre as coisas da vida para o Petitinga. As respostas serenas, lúcidas e lógicas oferecidas por Petitinga deabaldavam para o moço, quer dizer, abriam para o moço horizontes de esperança dantes jamais sonhados. Mariana, conquanto muitas vezes permanecesse de semblante turbado, ela ficava sempre assim, na maioria das vezes muito séria, ainda abatida, por funda melancolia, invadida por macilenta palidez da face, ela, apesar de tudo isso, ela registrava as lições novas nos refolhos da alma, com viva emoção. Vezes outras, enquanto recebia o recurso do passe, a Mariana, né, deixava-se dominar por choro convulsivo e desesperador, tomando faces, quer dizer, apresentando uma face de desespero, como se visões pavorosas lhe assomassem à mente após o que caía em prostração. Nós estudamos isso semana passada, né? Sobre as imagens ideoplastias, que é, plasti, é plasticidade das nossas ideias, né? Tudo isso são criações nossas. Então, essas criações nossas, como nós estudamos semana passada, elas acabam se tornando, vamos dizer assim, coisas que nos apavoram e nos assustam. Entendeu? Então, tudo isso, muitas vezes esses sonhos, essas imagens que ela via e que assustavam, era tudo criação da mente dela. Criação da culpa, do remorso, da mágoa, do não perdão que ela dava. Lembra que nós estudamos hoje sobre perdão? Dizendo que a maior prova de desprendimento que nós podemos ter não é doar uma cesta básica, não é doar um remédio, uma roupa, um abrigo para alguém viver. Não. A maior prova de desprendimento que nós podemos dar é o perdão. É o perdão. Isso ela não conseguia fazer ainda. Ela não conseguia. Então, tudo isso formava na imagem dela imagens. Ela criava na imagem dela, né, cenas dantescas. E essas cenas criadas por ela e potencializada ainda pelos adversários, assombravam muitas vezes. Então, quando aquilo assombrava, ela acordava apavorada, porque deviam ser cenas de terror horrorosas, né? Então, ele diz aqui, ó, de vez em quando essas visões pavorosas lhe assomassem à mente. Depois disso, quando essas imagens vinham à mente dela, ela caía em profunda prostração, ficava muito abalada. Petitinga, sempre interessado em ajudar-nos com esclarecimentos, diz o Manuel Filomeno de Miranda, diante da jovem adormecida, explicava. Essas crises, dizia ele, sobre esses problemas, essas visões que Mariana tinha. Essas crises procedem de visões por parte de Mariana
dos seus perseguidores espirituais, pois que estes, amparados, não a inquietam no momento. Então, essas crises procedem de visões por parte de Mariana dos seus perseguidores espirituais. Então, ela criava essas imagens dos perseguidores, que no momento não estavam perturbando ela, mas ela imaginava que eles estavam. Então, ela criava aquelas cenas de estar sendo perseguida. E quando ela acordava, ela tinha aquele pavor: estão me perseguindo, querem me matar, mas eles já não estavam mais. Não estavam mais. Né? Então, eles aqui. Essas crises procedem de visões, por parte de Mariana, dos seus perseguidores espirituais, pois que estes perseguidores, amparados, eles estão sendo auxiliados, não a inquietam no momento. Ocorre, isso aqui que é bom a gente sublinhar aí, né? Todos nós sublinharmos, nós estudamos isso semana passada, isso ocorre que o próprio espírito de Mariana, jugulado ao remorso, lembra que eu falei da culpa e do remorso? Por muitos anos antes de reencarnar, quer dizer, quando ela estava no plano espiritual, antes de reencarnar com Mariana, ela sofria lá no plano espiritual de remorso pelo que ela tinha feito. Então, ela era atormentada no plano espiritual, antes de reencarnar, quando ela estava na erraticidade, ela era atormentada pelo remorso, até que ela reencarna. Então, ela já sofria de remorso no plano espiritual, já desencarnada, quando estava desencarnada. Tá? Então, isso acontece porque o próprio espírito jugulado quer dizer preso ali, né? Agarrado, ligado ao remorso, por muitos anos antes de encarnar. Então, ela ficou muitos anos no plano espiritual, aguardando uma nova reencarnação. Ela fixou vigorosamente na sede da memória perispiritual. Estudamos sobre perispírito ontem, lembra? Na sede da memória perispiritual, que mais tarde se imprimiriam no cérebro as cenas dolorosas que vivera no hospício do Arley. Lembra que nós falamos sobre isso? Que o nosso perispírito reflete as dores da alma. E que quando você vai encarnar, o que fica refletido no perispírito acaba se refletindo no corpo físico. No caso dela, no cérebro dela. Então, o cérebro dela refletia o desequilíbrio do que estava no perispírito, e esse perispírito refletia o quê? O desequilíbrio da alma. Porque o remorso dela não estava no perispírito, estava na alma dela. Na alma dela. O espírito é que tem remorso. Foi o que nós estudamos ontem, no estudo do o Jesus, o médico das almas. O espírito é que tem remorso. E ele acaba imprimindo na sua memória perispiritual esse desequilíbrio. E quando ela vai reencarnar, o que está na sua memória perispiritual vai passar para o seu cérebro. Passar para o seu cérebro. Márcia estava presente, Ana Constantina, Ana Nascimento, lembra que nós estudamos isso? Ontem, falamos sobre isso. Olha aqui, estamos vendo aqui tudo aquilo que nós estudamos. Aí ele diz aqui, e o que ficou na memória perispiritual dela, e que veio do espírito, mais tarde, quando ela encarna, quando o corpo dela está começando a ser formado, se imprimiriam no cérebro, que é a parte orgânica. As cenas dolorosas que ela vivera na encarnação passada no hospício do Arley.
Porque tudo que ela viveu quando foi presa do hospício ficou na sua mente. E quando ela desencarna, o corpo vai para a Terra. Mas lembra que eu falei? O perispírito sempre vai acompanhar a alma. E tudo aquilo que o espírito sofre vai ser registrado na sua memória perispiritual. A Márcia ontem até fez uma pergunta dessa, não foi, Márcia? A Márcia ontem fez isso, fez essa pergunta Pois sim. sobre a memória, sobre a nossa citada do perispírito. Está aí. Tudo que o espírito vive fica registrado na sua memória perispiritual. E quando você passa a ter um corpo, vai para o seu cérebro. Aí ele diz aqui, conforme narrara ela mesma, quando desdobrada pelo sono no reencontro com o Guilherme. Então, essa tortura, esse sofrimento que ela passou na vida passada no hospício, ela contou para a equipe quando ela estava desdobrada no plano espiritual e ela teve um encontro com o Guilherme, o adversário dela. E lá ela contou. E aí todo mundo, Petitinga, Manuel Filomeno de Miranda, Saturnino, quem estava em desdobramento daquela reunião de tratamento no plano espiritual, ficou sabendo dos fatos da vida dela, porque foi narrado por ela no desdobramento do sono, no tratamento do plano espiritual. O corpo, olha aqui o que ele vai dizer agora. Manuel Filomeno de Miranda está falando. O corpo é sempre para o espírito devedor. Devedores que reconhecemos ser todos nós. Sublime refúgio, portador da bênção, do ouvido, do esquecimento momentâneo aos males que praticamos e cuja evocação, se nos viesse a consciência de inopino, nos aniquilaria a esperança da redenção. Então, o nosso corpo, quando a gente está aqui encarnado, graças a Deus, a gente não lembra das desgraceiras que a gente fez no passado. A gente não lembra. Então, esse corpo para a gente aqui, né? O corpo, ele diz aqui, o corpo é sempre para o espírito devedor, que somos nós, que é a Mariana. Então, o corpo é para o espírito devedor, o espírito que comete erros, né? Um refúgio sublime, um esconderijo, portador da bênção do esquecimento momentâneo. Porque quando eu estou encarnado, eu estou o quê? Escondida, protegida das minhas próprias lembranças. Porque, olha só, eu ganho uma cara nova, que o meu obsessor vai ter dificuldade de me achar, ele só vai me achar se eu começar a vibrar naquela faixa de frequência dele. Se eu continuar com aquelas raiva, ódio, tudo que Mariana continuava, entendeu? Ele vai ter dificuldade para me encontrar, porque a cara é outra. Inclusive, você pode até vir num outro gênero. Você pode ter tido uma reencarnação como mulher e nascer como homem. Lembra lá da família Boab? Lembra que um dos filhos lá do Boab tinha sido um padre no passado, ruim pra caramba? Padre não. Tinha sido um traidor, o empregado que traiu. E ele reencarnou como mulher? Isso torna até mais difícil para o obsessor encontrar. Eles encontram, mas fica mais difícil, porque ele estava perseguindo um homem. Agora é uma mulher, fica um pouco mais difícil. Então, o corpo é um refúgio, é um esconderijo, aonde eu, durante um certo tempo, vou estar esquecida. Como tem um ditado assim, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, tem até um filme assim, né? Ele vai estar esquecido do que ele fez na reencarnação passada. Temporariamente, ele vai estar esquecido. Então, quando alguém diz assim, de repente você vai numa reunião dessa, por isso que o pessoal diz assim,
Cuidado com esse negócio de regressão de memória. Cuidado com esse negócio. Você pode não estar preparado para saber o que você fez no verão passado, na reencarnação passada. Já pensou? Você está aí todo belo e formoso, né? Se achando, né? Eu vou à casa espírita, eu sou palestrante espírita, eu sou coordenador de curso, eu faço a caridade, eu ajudo o morador de rua, eu dou passe, eu trabalho do tratamento, eu sou espetáculo. Será que você está preparado para saber que na reencarnação passada você pode ter sido inquisidor e mandou um monte de gente para a fogueira, inclusive crianças? Será que você está preparado para saber disso? Você, você era um inquisidor. Nós estudamos a história da família Boab, lembra? Você botava crianças de 10 anos em cima da mesa, queimava as crianças com ferro em brasa, cegava os olhos dela com o espeto fervendo, arrancava a pele de crianças de 8, 9, 10 anos. Tudo isso aconteceu, tá, gente? Tá? Ou então, para saber se você nasceu nos anos 50 ou 60, para saber que você pode ter sido, de repente, até um criminoso nazista. Tem pouco tempo entre Segunda Guerra Mundial, mas sabe-se lá, né? Se você reencarnou logo, né? De você ter feito barbaridades terríveis com crianças, com mulheres grávidas. Será que você está preparado para isso? Sem estar na hora certa de você saber que para tudo tem hora certa. Olha o choque. E aí ele diz, não, não é verdade. Aí começam a aparecer os seus adversários dizem assim, é verdade sim, você fez isso comigo, você estuprou, você matou, você torturou. Será que a gente está preparado para isso? Eu não estaria. Eu não estaria. A gente já sabe que não fomos a última Coca-Cola gelada do deserto, né? Nós já sabemos, mas não sabemos de detalhes. Lembra da história da Regina no livro Universidade dos Carismas? Quando ela foi levada num desdobramento lá para a época do Egito, e lá não foi mostrado para ela a cena em si, mas foi mostrado que ela fez. Mas o ao vivo e a cor, quando ela pega dois sobrinhos dela e sai com eles para uma região que tinha um rio, com a intenção de matar os sobrinhos, porque ela queria se vingar da irmã, que a irmã tinha casado com o homem que ela gostava. E essa irmã teve 2 filhos, e ela odiava a irmã. O dia que a irmã inocentemente foi visitá-la, ela deu uma desculpa para ir passear com os sobrinhos. Um devia ter 5 anos, outro 6 anos, por aí. Era um casalzinho. E a única coisa que a espiritualidade deixa ela ver, ela está indo no bosque com as crianças, e aí a cena se apaga, depois mostra ela voltando sozinha do bosque. Como ela não era burra, era uma médium, ela tem a noção do que ela fez. Ela matou os sobrinhos. Mas a cena dela matando não foi mostrada para ela. Mas ela deduziu, né? Ela deduziu o que ela fez. E aquilo para ela foi um choque. Já pensou? Já pensou? Se um de nós entra em contato com uma lembrança dessa do passado, quando nós podemos ter matado o filho? Precisa muito, não. Hoje foi preso um. Ele não matou, ele planejou. Mas, graças a Deus, ele foi lá no computador, negócio de inteligência artificial, e o pessoal do FBI, lá dos Estados Unidos, pegou os planos dele, denunciou, a polícia foi lá e pegou. Foi preso um dia antes do que ele planejava matar o próprio filho. Já pensou se nós tivéssemos uma revelação dessa? Graças a Deus, não temos. Graças a Deus, quando a gente encarna com esquecimento. O corpo é o nosso refúgio sublime, é o que ele diz aqui. Tá? Então, ele diz aqui:
O corpo é sempre para o espírito devedor, que somos nós. Devedores que reconhecemos ser todos nós. Sublime refúgio, esconderijo, portador da bênção do ouvido momentâneo. Ouvido quer dizer esquecimento momentâneo. Esquecimento não é para sempre, tá, gente? É momentâneo. Aos males que praticamos e cuja evocação, se nos viesse a consciência de inopino, se a gente ficar sabendo rapidamente assim, né, nos aniquilaria a esperança da redenção. Quantos de nós cairia numa prostração total, numa culpa avassaladora, e poderíamos até buscar o suicídio de tão desesperados que estaríamos, de saber que fomos capazes de fazer algo tão horroroso? Será que todos nós teríamos força, seríamos fortes o suficientes para aguentar uma coisa dessa? Descobrir que você foi um assassino de crianças? Para muitos que ainda são frágeis, seria uma destruição. Tem pessoas que não aguentariam, buscariam até o suicídio, né? Enlouqueceriam, se desequilibrariam totalmente, se, de repente, recebesse assim na cara uma revelação dessa, né? Poucos estariam preparados para isso. Então, Deus sabe o que faz. Aí ele diz assim, quando viciado por indisciplina da nossa vontade, ele, né? Ele, o corpo, envia aos recônditos do espírito os condicionamentos que se transformam em flagílio, passando de uma encarnação a outra, até que se depure, libertando os centros da vida das impressões vigorosas que os sulcarem. Então, quando nós estamos aqui encarnados e fazemos coisas atrozes, voltando à aula de ontem, esses atos gravíssimos que nós cometemos, eles vão marcar o nosso perispírito. E automaticamente isso vai para onde? Para o espírito, para a nossa mente. É o contrário, né? Espírito desequilibrado esse desequilíbrio afeta o perispírito, que vai acabar afetando o corpo físico. Agora, eu estou encarnada, faço um monte de desgraceira. Todos esses atos meus vão acabar o quê? Afetando o meu perispírito. E depois isso vai para onde? Para o meu espírito, registrado na minha memória. É o que ele falou aqui. Quando viciado por indisciplina, quem? O corpo. Né? Nós estamos aqui, né? Estamos encarnados. Então, quando viciados por indisciplina, estamos fazendo um monte de besteira aqui encarnados. Indisciplina da nossa vontade. É os atos que eu cometo porque eu quero cometer pela minha vontade, pelo mau uso do meu livre-arbítrio. Falamos também sobre isso ontem. Por indisciplina da nossa vontade. Ele, o corpo, tá, envia aos recônditos do espírito mais profundo da nossa consciência. Mais profundo da nossa consciência. Os condicionamentos que se transformam em flagício, tortura, passando de uma reencarnação a outra. Na próxima encarnação, eu levo tudo, até que se depure, até que se purifique, libertando os centros da vida das impressões vigorosas que os chocaram. Também estudamos isso no nosso curso de quinta-feira, quando Jesus diz que tudo começa do arrependimento. Tudo começa. Lembra essa passagem de Jesus no estudo? Foi o primeiro estudo do dia 18 do Jesus, o Médico das Almas, que ele diz: tudo começa no arrependimento. Aí depois
vem o sofrimento e tem que passar pela reparação. Tem que passar pela reparação. Tá? E isso vai acontecer o quê? Às vezes, para acontecer isso aqui, vão levar várias reencarnações. Vai ser uma só. Vai ser logo da primeira que você vai resolver esse problema tão. Dependendo do quanto que você foi no fundo do poço, dependendo de quanto que você ficou, quanto tempo você ficou mergulhado na lama, você às vezes vai precisar de 3, 4, 5 reencarnações. Vai levar milênios até você se depurar, até que se depure, libertando os centros da vida das impressões vigorosas que os sucaram, até a sua consciência estar livre de tudo isso. Na mesma ordem, os erros e os gravames praticados pelo espírito em processo evolutivo são transmitidos ao corpo. Agora, é aquilo que também foi estudado. Está lá do espírito, vai passar para o perispírito, vai passar para o corpo, né? Na mesma ordem que foi daqui, eu encarnada para o espírito, as doenças do espírito também vão passar para o corpo. Então, na mesma ordem, os erros, os gravames praticados pelo espírito em processo evolutivo são transmitidos ao corpo, que os integra na forma. Aí a nossa forma começa a mostrar as doenças do corpo físico, que é o reflexo das doenças da alma. Assinalando nas células do nosso corpo, os impositivos da própria reparação, a se apresentarem como limitação, frustração, recalque, complexos da personalidade, como outros problemas e enfermidades que são as mãos da lei divina reajustando o infrator à ordem. Então, as doenças que nós vamos apresentar no nosso corpo físico são inúmeras. O Messano, ele diz aqui, ó, frustração, depressão, recalque, complexos da personalidade e doenças mais, câncer, tuberculose, vários outros tipos de doenças, que são o quê? São os erros que nós praticamos e que vão ser transmitidos ao corpo. Como? Eles vão serem marcados, imprimidos nas nossas células. Lembrando que nós temos células. As células formam os tecidos. Os tecidos vão formar os órgãos. Então, tudo começa lá. Não é isso, Zé Marcos, que é professor de biologia? As marcas vão ser imprimidas nas células. E uma união de células vão formar os tecidos. Esses tecidos vão formar os nossos órgãos. E os nossos órgãos vão formar os que a gente chama de aparelhos, aparelho digestório, aparelho circulatório, aparelho respiratório. Então, um aparelho é um conjunto de órgãos. Agora, se as células estão afetadas, os tecidos que vão formar os órgãos estão afetados. Os órgãos estarão afetados. O aparelho vai estar afetado. Então, daqui a pouco a pessoa aparece com um problema. Meu Deus, eu estou com um problema no pulmão, mas eu nunca fumei. Nunca fumei. Na minha família, nunca ninguém fumou. Como é que eu posso ter esse câncer no pulmão? Meu Deus, por que que eu estou com esse problema? Né? Ninguém da minha família, até que eu sei, até eu vou pesquisar avô, bisavô, nunca ninguém teve essa doença. Como é que eu pude aparecer com essa doença? Mas é isso aqui.
É isso aqui. Aí ele diz aqui, a semelhança de uma esponja. Olha aí, olha as informações que ele está trazendo. A semelhança de uma esponja, o corpo absorve as impressões que partem do espírito. Tudo que está registradinho no espírito, a nossa memória ancestral. Ou as elimina, ou elimina, né, essas impressões, como também se carrega da psicosfera ambiente e a envia ao íntimo, passando a viver as emanações. Então, ele pode absorver essas impressões ou pode ir eliminando essas impressões, tá? Eliminando essas impressões. Como através de uma doença. Quando eu tenho a doença, eu estou eliminando tudo aquilo que era ruim, né? Ou enviando isso lá para o meu íntimo, acumulando tudo isso no meu íntimo, que vai agravar minha doença, passando a viver-lhe as emanações. Olha o caso dela, ela está vivendo tudo isso, que está tudo na memória dela, né? Abençoar, portanto, esse doce jumentinho. Ele chama o nosso corpo de doce jumentinho, porque ele carrega o peso das nossas imperfeições quando nós estamos encarnados. Abençoar, portanto, esse doce jumentinho, como chamava meigamente Francisco. Francisco de Assis chamava o nosso corpo de jumentinho, né? Como chamava meigamente Francisco, o santo de Assis, com disciplina e educação. É dever que a todos nós devemos impor a benefício próprio. Então, como Francisco dizia, vamos todo dia agradecer ao nosso doce juventinho, né? Agradecer a ele, né? Com disciplina e educação, é dever de todos nós. É dever que a todos nós devemos impor benefício próprio e que não podemos postergar, quer dizer, deixar para amanhã. Agradecer que nós temos esse corpo, primeiro, porque ele é meu refúgio. Estando encarnada, eu não me lembro dos erros do passado. Quando esses erros começam a surgir nesse corpo, eu, estudando a doutrina, já começo a entender por quê. Já começo a entender por quê. E não vou ficar mais assim. Meu Deus, por que permite que isso aconteça comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Tanto ladrão, bandido, assassino com saúde. E eu, uma pessoa boa, sofrendo assim. Ou então meu filho, uma filha, um irmão, um pai. Deus, como? Como eu posso acreditar em Deus? A doutrina agora mostra para a gente que a gente tem que agradecer a Deus por já estar eliminando tudo isso, por já estar consciente disso. E a partir daqui, começar a trabalhar a nossa o quê? Renovação espiritual. Começar a nos evangelizarmos, porque tudo isso vai auxiliar no nosso tratamento, mudar o nosso comportamento. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, e tem muito pela rua, e a gente vê na televisão, em vez de dizer assim, tomara que morra, seu infeliz merece morrer, tomara que a polícia encontre com ele, e não é assim que muitas vezes a pessoa fala? Ao contrário, diz assim, Senhor, tem piedade desse nosso irmão, que a tua misericórdia o envolva, Senhor. Faça, Senhor, com que ele veja a verdade. Toca, Senhor, no coração desse nosso irmão, para ele não se complicar mais ainda. Entendeu? Fazer uma prece por aquele irmão que está indo de ladeira abaixo, vai se esborrachar
como nós já nos esborrachamos. Então, fazer uma prece, pedir a Deus para tocar no coração dele. Eu sei que Deus toca, mas a gente pede, como Jesus ensinou. Tenha compaixão, ajuda esse irmão a ver a verdade, a mudar seu pensamento, a refletir sobre as coisas que ele está fazendo, para que ele não venha amanhã sofrer mais. Que é dar na cara que ele vai sofrer. Isso é que vai eliminando esse lixo que nós carregamos ainda dentro de nós, que de alguma forma vai se refletir no nosso perispírito e vai acabar se refletindo no nosso corpo físico e vai nos fazer sofrer. É isso que nós temos que fazer. Fazendo isso, a gente está o quê? Se purificando, aplicando o remédio em nós mesmos, porque nós seremos sempre os primeiros beneficiados. A nossa prece pode ajudar o irmão, mas antes de ajudar o irmão, ajudou a gente. Ajudou a gente. É um mérito nosso. Então, nós temos que fazer isso. E a doutrina nos ensina isso. Não adianta desejar o mal para ele. Quando você deseja o mal para ele, quando o mau pensamento teu atingi-lo, já atingiu você. O primeiro, o primeiro a ser atingido pela pedrada que eu jogo sou eu. E o primeiro a ser atingido pelo bem que eu desejo para o outro sou eu. Então é isso que nós temos que fazer. E a doutrina nos explica isso, como nenhuma outra religião explica. Façais ao outro o que gostaria que te fizessem. Né? É isso que nós temos que fazer. E aí ele diz, e eles aqui, isso é trabalho que nós não podemos postergar, não podemos deixar para amanhã, que a gente já está atrasado. Diante das informações doutrinárias, isso tudo Petitinga passou para o Manuel Filomeno de Miranda, foram os ensinamentos que ele deu. Diante das informações doutrinárias oferecidas pelo preclaro, pelo bem, o bendito, o grande amigo, benfeitor Petitinga, ele passava esses ensinamentos nas reuniões, quedávamos-nos, e nós ficávamos comovidos, buscando pesar, avaliar, esse pesar aqui é avaliar cada vez mais as responsabilidades que nos competem na condução da organização física. Então, isso tudo levava a gente o quê? Levava a eles e leva a gente a pensar. Eu estou encarnado. Eu tenho que aproveitar ao máximo essa oportunidade, porque eu não sei quando eu vou voltar novamente. Então, aqui, eu vou ter que tomar atitudes mais responsáveis para não agravar a minha saúde, né? E para que amanhã, quando eu chegar ao plano espiritual e planejar uma nova reencarnação, eu esteja em condições melhores, né? Né? E aí ele diz aqui, lamentavelmente, essas oportunidades, essas responsabilidades, tão pouco aproveitadas pela imensa maioria das criaturas humanas. São poucos aqueles que aproveitam essas oportunidades de esclarecimento, de conhecimento, quando estamos encarnados. São poucos aqueles que fazem algo realmente de bom para si mesmos. Enquanto se desenvolviam os labores, os trabalhos socorristas, a Guilherme, que continuava em tratamento, o obsessor, e simultaneamente a Mariana, que estava encarnada, os implicados mais diretamente nas malhas do sofrimento, o redentor, ela apresentava sinais, porque era tratado ela, o Guilherme e o resto da família. O pai dela, a mãe dela, os irmãos, todo mundo, né? Por isso que ele diz, enquanto se desenvolviam os trabalhos socorristas, a Guilherme e simultaneamente a Mariana, os implicados mais diretamente nas margens do sofrimento redentor, principalmente os dois, que eram os que tinham mais problema, tá? Mas os outros, o restante da família também era tratado. Ela apresentava sinais de reequilíbrio, enquanto registrávamos os benefícios que a todos, aí, ó, enquanto registrávamos os benefícios
e a todos nos alcançavam, graças à aplicação da caridade fraternal. Então, ela e Guilherme eram os mais beneficiados, o restante da família também era beneficiada, e todos aqueles que iam à casa espírita participar desses estudos também eram beneficiados. Como agora, todos nós que estamos aqui estamos sendo beneficiados, gente. Eu digo isso com certeza absoluta, tá bom? Me veio aqui uma inspiração. Todos nós que estamos aqui agora, participando desse estudo, falando sobre esse estudo, que é uma continuação, como disse Márcia ontem, do Sermão do Monte, o estudo do Sermão do Monte, o estudo do curso Jesus, o Médico das Almas, concluindo com o estudo de hoje. Quem faz parte dos 3 estudos deu para perceber, né? Que juntou os 3. Sermão do Monte, falamos sobre isso. Jesus, o Médico das Almas, falamos sobre isso. E fechamos hoje falando sobre isso. E hoje, todos nós que aqui estamos, fomos muito, muito beneficiados pela equipe espiritual desses 3 cursos que trabalham junto. Porque os 3 cursos estão trabalhando juntos nesse assunto, tá? Então, nós fomos muito beneficiados. Agora, esse benefício pressupõe o quê? Responsabilidade. Não é? Não é só receber, é colocar em prática os ensinamentos recebidos, principalmente em si próprio. Não é dizer, mas o fulano não está fazendo isso, não interessa o fulano. É em si próprio. E trabalhando isso em si próprio, você está beneficiando o conjunto. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos ter outros momentos como esse, né? Desses estudos maravilhosos, que são a prova da misericórdia divina para com cada um de nós. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tá tudo bem? Tudo bem. Então, gente, semana que vem, dia 3/7, bota a data aí, nós vamos começar a estudar o capítulo 8, processos obsessivos. Aqui a coisa vai começar realmente a apertar. Processos obsessivos, né? Nós vamos analisar isso e lembrar o quê? Quem de nós ainda não passou por um negócio desse, né? Quem de nós ainda não sofreu um processo obsessivo? Todos nós já passamos por isso, né? Todos nós. Seja a obsessão simples, seja uma fascinação, seja uma subjugação, mas todos nós já vivemos uma situação dessa. Já passamos por uma situação triste como essa, tá? E é sobre isso que nós vamos começar a conversar na semana que vem. Então, botando a data aí direitinho, capítulo 8, processo obsessivo, 3/7/2018. Márcia, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Os nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, é que agradecemos por essa oportunidade que abraçamos em estudar para sermos pessoas melhores e aproveitar todas as bênçãos vindas do nosso Pai Maior, que possamos fazer o nosso movimento para caminharmos e crescermos a cada dia. Agradecemos a Casa de Francisco de Assis, que nos acolhe, hoje e sempre.
Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, minhas irmãs, daqui a pouco nós estaremos de volta para o estudo do Livro dos Médiuns, outra obra maravilhosa de Allan Kardec, né? Que todos nós possamos continuar esse trabalho de renovação que se faz urgente para todo mundo, né? Eu vou passar aqui para você, tá, Ana? O anfitrião. Você vai fazer o Livro dos Médiuns? Ah, tá legal. Vou passar para você aqui. Daqui a pouco eu estou de volta. Um beijo no coração de todos e um bom fim de semana para todos. Quem não vai participar mais do nosso estudo.